Vamos falar um pouquinho sobre as taças. O objetivo das taças, dos diferentes estilos, tipos, enfim, é trazer o que o melhor do vinho tem, ou seja, as qualidades de cada vinho. E é essa a função da taça, entendendo o tipo de vinho, trazer através da taça o melhor para o cliente, na hora de você degustar o vinho. Tem enormes tipos de taças, estilos, tamanhos. De novo, o importante é considerar da característica de cada vinho um determinado tipo de taça. Mas eu queria deixar vocês muito tranquilos, porque é evidente que há uma infinidade. Só que eu queria passar para vocês algumas dicas que são importantes. Quais sejam? Primeiro, dependendo do tipo do vinho. Vamos falar de um espumante. Um espumante é um vinho que tem a borbulha. E o objetivo da borbulha é dar essa refrescância, essa alegria na hora de você tomar o vinho, o espumante. Então, por isso que foi desenvolvido a taça chamada Flute, que é essa daqui, cujo design dela é para você guardar a borbulha, ou seja, depois de aberto, depois de colocado na taça, a borbulha, como ela é bem delgada, ela vai segurar a borbulha, ou seja, quando você for tomar, você serviu, você vai tomar o espumante, ele vai estar com aquela, lógico, vai perder um pouquinho de borbulha quando você abriu, né? E você vai servir, então você vai, através da flute, tá tomando um vinho com toda a sua qualidade, com todo o seu prazer, tá? Então esse é um primeiro detalhe, teoricamente, técnico. Muito bem, aí vamos para os vinhos brancos, tintos, rosés, os chamados vinhos tranquilos. E aí tem uma infinidade de tipos de taças. O importante é assim, vinhos, e aí é muito clássico, vinho da Borgonha, que é um vinho muito aromático e pouco adstringente, pouco tânico. Teoricamente é um vinho que gosta do oxigênio, ele se beneficia da troca com o meio ambiente. Então a gente tem que ter uma taça, vamos dizer assim, bem bojuda para soltar o vinho. Lembrando, pessoal, que nunca vamos servir o vinho até o seu limite da taça. Sempre deixa aí um terço, quase um meio de serviço para que ele na taça, e aí a parte técnica, você consiga aerar o vinho. E esse é o lance. Então no Borgonha, que é a base da Pinot, você vai servir, então tem que ser uma taça com uma boca relativamente boa, que troque o oxigênio com o ambiente e que você consiga soltar ele na taça. Perfeito? Então esse é o vinho, a taça Borgonha. Outra taça, de novo, que a gente chama de taça bordalesa, que tem o seu espaço para você colocar o vinho, que é a base dos vinhos de Bordeaux, que são vinhos muito adstringentes, então você não precisa trocar, como a Borgonha, muito oxigênio com o ambiente. Então a boca da taça, vocês podem ver, é um pouquinho mais delgada, para que você consiga soltar o vinho dentro da taça. Então a gente chama, teoricamente, essa taça de bordalesa. Beleza, tem outros milhões de níveis de taça. Agora, tinto e branco, essa seria uma taça, entre aspas, genérica. Você vê, ela tem uma base boa, lembrando o cálice, o haste, perdão, para você segurar, para não alterar a temperatura do vinho. Então essa é uma taça que você pode utilizar para brancos, para tintos. No caso de brancos, a gente tem brancos mais leves, né, e brancos mais encorpados. Então os brancos mais leves pode ser uma taça comum, brancos mais encorpados, o mesmo raciocínio lá de uma taça bordalesa. Você tem que encurtar um pouquinho a sua boca para não soltar muito ou trocar muito oxigênio com o ambiente, tá? Então vamos ter muita tranquilidade. Aí me perguntam, né? Vinho do Porto, vinho de sobremesa. Bom, vinho de sobremesa, você tem uma tacinha dessa que a gente chama de taça de degustação, ou também ISO, que é uma taça que a gente usa para degustar todos os vinhos, tecnicamente. Então você pode servir o vinho do Porto, que é um vinho mais encorpado, ou vinho de sobremesa, você pode servir nessa tacinha, que são quantidades menores, tá? Então você pode servir numa taça chamada de degustação ou ISO, tá? Então, muito tranquilidade, espero que vocês tenham a melhor experiência aí com o seu vinho. Um detalhe, para o serviço do vinho, antes de você colocar numa taça adequada, a gente pode colocar ele no decanter, ou seja, é uma preparação prévia de você servir o vinho.
Qual é o objetivo do decanter? São dois objetivos básicos. Primeiro é você soltar o vinho dentro de um recipiente mais fechado, ou seja, você não vai perder para o oxigênio, né, as suas capacidades. E a segunda é você perceber aquele vinho mais encorpado, mais tânico, que realmente merece, teoricamente, o decanter. Você vai ver aquelas borras que são o resultado da fermentação, que não tem nenhum problema. Os vinhos mais encorpados têm esse tipo de borra, né? Você vai deixar a borra aqui no decanter. Então, de novo, essas duas funções, realmente aerar aquele vinho mais estruturado, você vai amaciar os vinhos, esses mais adstringentes, mais concentrados, mais tânicos, e evidentemente nesses que também são bem encorpados, a borra que é resultante, que vem da garrafa para o decanter, não vai passar na taça, evitando aquelas situações, né, desconfortáveis, né, de o cliente olhar e falar, o que é isso, né? Então, fiquem bastante tranquilos, façam um bom uso do decanter e pode ter certeza, qualquer vinho vai num decanter, dependendo, ele só vai trazer benefícios, ok?